Meu irmão, minha irmã, hoje é um dia que a palavra de Deus vai pegar você, ou no início, ou no meio, ou no final. Hoje você não tem como fugir da palavra de Deus, amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Enquanto você encontra aí, eu vou ler no tema do nosso mês, que é Manifestando o Sobrenatural de Deus, a ação do poder de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, diz o seguinte: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Versículo 36. Com ele a bordo, com Jesus no barco, os discípulos partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. Uma forte tempestade se levantou. As ondas eram tão fortes e arrebentavam sobre o barco que o barco começou a se encher de água. Versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda têm uma fé tão pequena? Apavorados. Como é que os discípulos estavam? Apavorados. Os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5 de Marcos, versículo 1 diz assim: Chegaram então ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Amém, glória a Deus, até aqui. Meu irmão, minha irmã, eu sou apaixonado por esse momento da história em que Jesus está lá com os seus discípulos. Ele tinha ensinado durante o dia e no final daquele dia, então, ele chama os discípulos para atravessarem o mar de um lado para o outro. Então eles tinham que pegar um barco para fazer isso. E aí, antes de nós entrarmos na reflexão dessa palavra, eu vou trazer algumas curiosidades para você ter mais informações sobre isso. A primeira coisa que eu quero dizer é que, embora seja mencionado, seja chamado pelos moradores de mar da Galileia, esse mar, na verdade, ele não é um mar. Ele é um lago com águas doces, mas ficou conhecido como mar porque ele é muito grande. Para vocês terem ideia, ele tem mais ou menos 20 quilômetros de extensão e aproximadamente 12 quilômetros de largura. Então, quer dizer, não é um laguinho pequeno, por isso que dá a impressão que, de fato, que é um mar, e era chamado de mar, e ele é fundo. Nos lugares mais rasos tem em torno de 20 metros de profundidade e chega a ter 230 metros de profundidade. Então, ele é longo, comprido e muito profundo. E ele tem outros nomes. Ele é conhecido também, além de Mar da Galileia, ele também é mencionado na Bíblia como Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré, porque foi justamente nesse lugar que Jesus chegou, quando atravessou, que é a região de Genezaré. Então, nesse Mar da Galileia, aconteceu muitas coisas importantes. Uma delas foi quando Jesus
entra no barco de Pedro, que ainda era um pescador, e Jesus então passa a ensinar as pessoas dentro do barco do Pedro. E aí, como vocês sabem, na sequência acontece a pesca milagrosa. Essa pesca milagrosa aconteceu ali no Mar da Galileia, e foi exatamente logo depois dessa pesca que o Pedro então entende que aquele homem ele tinha que ser de fato filho de Deus para fazer aquilo. E foi também ali no Mar da Galileia que Jesus chamou 4 homens que seriam no futuro os seus apóstolos: Pedro, André, João e Tiago. E também foi nesse Mar da Galileia que Jesus vai, depois de algum tempo desse acontecimento, que ele vai andar sobre as águas. Então, muitas experiências aconteceram no Mar da Galileia. E essa reflexão, meu irmão, minha irmã, da palavra de Deus hoje, começa com uma coisa muito profunda e simples ao mesmo tempo, que Jesus chama os discípulos para atravessar para o outro lado. E eu e você somos também chamados para atravessar de um lado para o outro. Eles estavam no território da Galileia e eles iriam atravessar para o território dos Gadarenos, como eu mencionei no capítulo 5, só o versículo 1 que eu disse. Mas como é que é esse convite para o Senhor nos dias de hoje, para mim, para você, para cada um de nós? Jesus continua nos convidando a atravessar de um lado para o outro, para nós sairmos da ansiedade para a calma, para nós sairmos de um ambiente de guerra dentro de casa, para atravessarmos esse ambiente de guerra e chegarmos num ambiente de paz. Jesus também nos convida a atravessarmos de um lado para o outro, para sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus. O Senhor nos convida a atravessar as lutas, as dificuldades que nós estamos passando, para ir para um outro lado onde nada disso mais vai afligir você. Então, nós temos esse convite constante do Senhor, a começar por ter uma experiência de novo nascimento, mas ao longo da vida esse convite ele continua de pé para nós mudarmos de fase e fazermos aquilo que tem que ser feito. Agora, o que é fantástico, além de tudo aquilo que é incrível nesse acontecimento, é que o Senhor Jesus não disse assim: você vai atravessar para o outro lado. Ele não dá uma ordem para que os discípulos, para que cada um dos discípulos vá sozinho. Jesus não dá uma ordem para que você atravesse essas lutas, essas dificuldades sozinho. Jesus disse: vamos. Vamos. Significa o quê? Que Jesus vai com você. Você não vai sozinho. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Mas sabe qual que é a grande surpresa? A grande surpresa é que o mar estava tranquilo. E muitas vezes é assim que estava a nossa vida também. De alguma maneira estava tranquilo e de repente, ou pelo menos se não estava tranquilo, pelo menos controlável. E de repente as coisas começam a ficar complicadas, tudo tumultuado, foge completamente ao controle, que é o que representa essa tempestade. Representa os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas Jesus disse: vamos, vamos. É eu e você, é você e Jesus que está atravessando esse caminho. E Isaías, no capítulo 45, a partir do versículo 2, tem de fato uma promessa que nós não estaríamos sozinhos. O Senhor diz: eu, Senhor, irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, quando Jesus vai na frente, não tem porta fechada, não tem limite, não tem dificuldade. O que precisa abrir, ele abre, o que não der para abrir, ele vai arrebentar, vai passar por cima, mas vai passar. Aleluia, glória a Deus.
Então a primeira coisa que você tem que sair daqui hoje é sabendo que nessa sua crise você não está sozinho. Mas eu não estou vendo Jesus fazer nada. Pois é, meu irmão, olha que coisa. Os discípulos também não. Jesus estava dormindo, descansando. Sabe por quê? Porque quando você sabe com aquilo que você pode lidar, você fica tranquilo. Eu gosto muito, como homem, né? Gosto muito de filme que tenha em super-herói. E normalmente o super-herói, no começo ele não tem poder, e depois em algum momento ele desenvolve esse poder, recebe o poder de alguma forma, e aí ele fica forte, ele tem poder. Então no começo do filme, quando o vilão vai até essa pessoa, ela fica com medo, ela fica lá, ela sofre, ela apanha e tudo mais. Mas depois que ele recebe o poder, o vilão vem e ele não tem mais medo do vilão. E o vilão fala, se aproxima, e ele fica lá firme e forte, porque ele sabe que agora ele consegue não somente enfrentar o vilão, mas ele consegue derrotar o vilão, né? Então é a mesma situação com Jesus. Jesus estava cansado, porque Jesus era Deus Filho, mas Jesus também era homem. Ele trabalhou o dia inteiro, ele ensinou, ele lidou com as pessoas, então ele entrou no barco e foi tirar um cochilo. E claro que ele deve ter ouvido, sabe, aquele estado de sono que você está dormindo, acordado, você está sabendo mais ou menos o que está acontecendo, mas você está cansado, você deixa o negócio, né, acontecer. Eu imagino que foi mais ou menos essa situação. E os discípulos, pelo menos 4 deles, era cabra macho do mar. Eram pescadores e pescavam no mar da Galileia. Eles conheciam aquele lugar. Então eu deduzo, imagino que quando começou a tempestade, esses 4 discípulos devem ter dito para os demais: fiquem tranquilos, porque aqui a gente domina, porque a gente é pescador desde criança, a gente sabe como é que é o negócio. Só que chegou uma hora que fugiu ao controle, porque a Bíblia fala que a tempestade, os ventos eram tão fortes que as ondas começaram a bater no barco e começou a jogar água para dentro do barco, e a tal ponto que o barco começou a querer afundar. E Jesus deveria estar numa parte do barco que deveria ter uma cobertura chamada de convés. Provavelmente ele estava lá, porque senão ele estaria deitado no meio da água. Claro que ele iria acordar. Então provavelmente ele deveria estar numa parte coberta chamada convés. E quando os discípulos veem que o negócio não deu para eles, e que eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela, que embora o texto não tenha definido isso, é certo que eles nunca tinham visto uma tempestade tão forte a ponto de achar que eles fossem morrer. E aí então eles vão falar com Jesus. E o que eles vão falar com Jesus é justamente na questão de perguntar se o Senhor não se importava que eles fossem morrer. Agora, sabe, meus irmãos, nós conhecemos o final da história, nós já lemos o que aconteceu, mas os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Talvez eles estivessem na expectativa de acordar o Senhor Jesus, para saber se de repente se o Senhor Jesus teria uma outra ideia de como ajudar a tirar a água mais rápido do barco, porque o problema não era nem a tempestade, o problema era que as ondas estavam jogando a água para dentro do barco, e jogando a água para dentro do barco, ia chegar uma hora que o barco ia afundar, e como o mar era grande, não ia dar para ir nadando até a margem, eles iam morrer. Entendeu a lógica? Então, eles, na minha concepção, eles não esperavam que ia acontecer o que aconteceu. O que eles esperavam é que Jesus ajudasse de alguma outra maneira, ou desse uma palavra de motivação daquelas assim: nós vamos morrer, mas nós estaremos daqui a pouco com o Pai, fiquem tranquilos, né? Poderia ser uma coisa assim, né? Nessa altura do campeonato, qualquer palavra ali seria útil. Mas a Bíblia fala que Jesus se levanta. Ele se levanta e ele repreende, faz 3 repreensões. A primeira repreensão que ele faz
foi: vento, cala-te. Eu imagino, irmãos, Jesus gritando, e imagina aquela cena do vento, aquela coisa, né, de vento forte, chuva, aquele barulho, aquela coisa toda, e Jesus: vento, cala-te. E de repente o vento, e o vento para, mas as ondas não, o mar está agitado ainda. E aí Jesus dá a segunda ordem: mar, aquieta-te. E as ondas tudo. E aí a Bíblia fala que ficou uma calmaria, aquela tranquilidade. E aí eu imagino os discípulos olhando um para os outros, né? E Jesus então faz a terceira repreensão. Ele fala: por que vocês ainda têm uma fé tão pequena? Porque fé pode ser também traduzido como confiança. Como a confiança de vocês é tão pequena em Deus. Porque eles já estavam andando com Jesus, eles já tinham visto tantas coisas. E aí a Bíblia vai falar que eles, os discípulos, ficaram apavorados com aquilo que eles viram. Eles ficaram mais apavorados com o poder de Jesus dando uma ordem para o vento, dando uma ordem para o mar, do que o medo que eles tinham de morrer. Porque, irmãos, não sei se vocês já passaram por algum susto muito grande, né? Um acidente, alguma coisa, e quando termina esse susto, normalmente você está ali com a outra pessoa que passou, você fala mais ou menos assim: meu Deus, graças a Deus que isso passou, né? Eu achei que a gente fosse morrer. E o outro fala assim: eu também achei que a gente ia morrer. Eu falei assim: não, hoje, né, daqui a gente não escapa. Mas não foi essa a fala deles. Eles esqueceram. Quando eles viram Jesus dando ordem para o vento, dando ordem para o mar, eles esqueceram o medo que eles tinham passado com a tempestade, e eles agora estavam com medo do poder que saiu de Jesus. Sabe, irmãos, nós falamos tanto da grandeza de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, que chega uma hora que a gente já não valoriza mais isso. A gente acha que é só força de expressão. E eu gosto muito da experiência que algumas pessoas na Bíblia tiveram. Por exemplo, o profeta Daniel. O profeta Daniel teve uma experiência de estar junto com anjos. E só o fato dele estar junto com os anjos, depois que terminou a experiência, ele ficou vários dias doente, porque o poder, a glória que emanava desse anjo afetou a saúde dele. Seria mais ou menos assim, não é isso, mas só para dar uma referência. É como se o anjo tivesse uma radiação, sabe essa radiação nossa que a gente, de bomba atômica, de raio-x, de ressonância, as coisas que a gente faz, que você não pode ficar exposto há muito tempo, senão causa problema na saúde. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu imagino que quando Jesus deu uma ordem para o vento, não foi uma coisa assim tão somente, sabe, de Jesus falar e mansinho, calma, vento, já chega, tá bom, agora sossega. Porque a Bíblia fala que foi o Deus Filho que criou todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus é esse Deus Filho. Então quem está dando essa ordem para o vento se calar foi aquele que criou o vento. Então, provavelmente, quando o vento ouviu a voz do Senhor dizendo que era para eles se calarem, eu não consigo imaginar toda a cena, mas eu imagino que foi algo tão assombroso que imediatamente o vento obedeceu. E na sequência a mesma coisa aconteceu com as ondas daquele lugar. E o barco ficou em perfeita tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Agora, o texto não menciona no final, mas menciona no começo, que não era só o barco de Jesus que estava ali,
No começo do texto, se vocês observarem, vai dizer que outros barquinhos também estavam acompanhando ele. Então, os outros barquinhos também estavam na mesma situação e os outros barquinhos também testemunharam aquilo que aconteceu. E aí, nós então temos que fazer uma reflexão, que o maior milagre nessa ocasião, por mais maravilhoso que seja, não foi Jesus dar uma ordem para o vento, uma ordem para o mar, mas questionar por que aquelas pessoas que andavam com Jesus ainda tinham uma fé tão pequena. E é fácil para nós nos juntarmos do grupo que questiona isso, mas nós temos que virar o dedo que acusa os discípulos, virar esse dedo para nós mesmos. E nós, quantas vezes em tempestades, lembrando que tempestade que representa problemas, e nós, tantas vezes em tempestades muito menores do que essa, que nem está entrando assim tanta água no barco, o vento só está agitando o barco, e a gente já começa a questionar o Senhor, como questionaram os discípulos: Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Quantas vezes a gente não faz isso porque a gente não vê Deus interferindo naquele problema, naquela situação, e a gente vê que as coisas estão indo de mal a pior, e a gente fica questionando Deus: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo a minha dor, a minha luta, a minha angústia, essa situação? Enfim, nós precisamos aprender que quando as tempestades chegam, nós temos duas coisas que nós podemos fazer imediatamente. A primeira delas é perguntar: Senhor, mas por que isso está acontecendo? A maior parte dos testemunhos que eu já ouvi na vida, em raríssimas ocasiões, Deus respondeu o porquê que Ele estava permitindo aquilo. Raríssimas vezes, porque para nós não importa saber por que Deus permitiu aquilo. Para nós o que importa é passar por aquela prova, como diz a música, né? Dando glória a Deus. Isso importa, isso faz diferença, isso acrescenta na nossa vida. Então, quando chegar a tempestade, nós temos duas alternativas. Uma é perguntar por que isso está acontecendo, né? Ou então lembrar que apesar da tempestade, Jesus está no barco com você. Claro, né? Durante muitos anos eu sempre questionava o Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Depois de um tempo, né? Depois de apanhar bastante, de bater com a cabeça no muro, como diz a expressão popular, eu aprendi. Então hoje eu lembro, quando acontece alguma coisa, eu lembro: esse problema está acontecendo, é fora do meu poder, do meu controle, eu não tenho o que fazer. Mas uma coisa eu sei: Jesus está comigo nesse barco. Eu não sei por que o Senhor está permitindo, mas se Ele está permitindo, nós vamos atravessar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E você também vai chegar, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, porque Jesus está no barco da sua vida, porque Jesus está no barco que é a sua família, porque Jesus está no barco que é a sua saúde, porque Jesus está no barco que é o assunto sobre a conversão dos seus filhos. Apesar disso, te tirar a paz, te tirar a tranquilidade, mas você precisa lembrar que o Senhor está nesse barco com você. A sua família vai ser alcançada, a sua saúde está nas mãos do Senhor, a conversão das pessoas pelas quais você está orando vão acontecer no devido tempo. Então, meus irmãos, Jesus estar no seu barco não significa que você está livre de tempestade. Pelo contrário, talvez algumas tempestades virão mais fortes do que viria normalmente, justamente porque agora você está guardado pelo Senhor Jesus. Mas
Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, como diz a palavra, e nós precisamos lembrar que o convite de Jesus é: vamos atravessar para o outro lado, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tempestades. Então, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que apesar das lutas, das suas dificuldades, Deus tem um plano, esse plano está em execução e você vai chegar do outro lado. Jesus, então, nos convida a manter a nossa fé, a nossa confiança na promessa que Ele fez, que nós não estaríamos sozinhos. E nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. E talvez uma das coisas que mais traz angústia ao nosso coração é achar que diante de um problema nós estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Um bom exemplo é a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente. Quando eles foram amarrados para ser jogados na fornalha, eles não viam nada acontecendo, eles não viam ninguém protegendo eles, eles tinham convicção que ali eles estavam sozinhos e que eles iriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eu pergunto para você, eles foram lançados na fornalha, sim ou não? Sim, eles foram lançados, mas na fornalha é que então eles descobriram que eles não estavam sozinhos. E aí então, porque eles foram fiéis, eles puderam dar testemunho de que eles serviam a um Deus que permitia sim que eles passassem por lutas e por dificuldades, mas que esse Deus no final se levanta para dizer a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E por que só no final? Porque se fosse logo no início, a gente ia ser um monte de filho mimado, né? A gente não ia querer fazer nada, a gente não ia ter resistência nenhuma e a gente ia achar que a gente estava blindado, que qualquer coisa que se levantasse contra nós, o Senhor viria ao nosso socorro. E a gente precisa ter convicção de que nesse mundo, na época que nós estamos vivendo, o nosso mundo não é governado pelo Senhor. Tudo está no controle do Senhor, mas quem governa esse mundo é o príncipe das trevas, como diz a Bíblia. Então, meu irmão e minha irmã, existem dois tipos de tempestades. Aquelas que aconteceram como aconteceu com os discípulos no barco, em que o vento, a água, você consegue perceber, você consegue sentir, é a temperatura, é a água que te molha, é o vento que te sacode de um lado para o outro. Então essa é uma tempestade física, que pode ser um problema de saúde, um problema nos seus relacionamentos, mas tem um outro tipo de tempestade que também é terrível. Que tipo de tempestade é essa? É a tempestade interna, que acontece na sua mente, que acontece nos seus pensamentos, que te deixa angustiado, que te deixa ansioso, ansiosa. Você precisa cuidar das tempestades internas também. E muitas vezes as tempestades que mais derrubam as pessoas são as tempestades internas. Já foi feito pesquisas com pessoas ansiosas, e os cientistas descobriram que, eu não me lembro o número exato agora, mas era um número alto, alguma coisa em torno de 90% de todas as preocupações que as pessoas ansiosas tinham, que achavam que poderiam acontecer com elas em algum momento, jamais vieram a acontecer. Então, se essas coisas não vão acontecer, para que eu vou ficar me preocupando com isso? A própria Bíblia fala, basta um dia de cada vez. Então, de novo, dois tipos de tempestade: a física, mas também a emocional.
e a emocional você precisa cuidar, porque um exemplo de quão terrível é essa tempestade interna é a questão, por exemplo, do suicídio. Quantas pessoas são acometidas por isso, por conta de uma tempestade interna? Então, nós temos recursos, nós temos profissionais que cuidam disso. É possível uma pessoa que está numa depressão fazer um tratamento, tomar medicamento e equilibrar suas emoções. Então, se Deus já nos deu isso, a gente precisa usar, né? Então, toda vez que você vê alguém, né, que está num quadro assim, não ache que é frescura, viu, irmão? Porque no passado, a gente que é mais velho, a gente achava que isso era frescura porque a gente foi criado numa forma que a gente não tinha, né, tempo para essas coisas, mas as coisas mudaram, né? E o mundo mudou, então a gente precisa estar atento e ajudar as pessoas. As tempestades da vida são terríveis e assustadoras, mas Jesus está no seu barco. Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não ande ansioso por coisa alguma, pelo contrário, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio das suas orações, por meio das suas súplicas, com ação de graça. Ação de graça é agradecimento. Nós temos que ser gratos, sabe, irmãos? E expressar a nossa gratidão a Deus. Me chama muita atenção o momento em que Jesus curou 10 leprosos. E dos 10 leprosos que ele curou, ele não curou instantaneamente. Ele falou assim: olha, vocês vão e vocês vão se apresentar para o sacerdote, e o sacerdote vai dizer o que vocês devem fazer. Que na cultura deles era o seguinte: o sacerdote era o responsável pela vida sanitária, pela qualidade médica. Então o sacerdote fazia um exame na pessoa para saber se ela tinha sido curada. Se ela tivesse sido curada, ele falava: então agora vocês podem voltar a morar na cidade, porque os leprosos tinham que morar fora das cidades. E nesse caminho, no trajeto então que os leprosos estavam indo para falar com o sacerdote, eles começam a ser transformados, eles começam a ser curados. E aí 9 deles ficaram felizes da vida, e imagino eu que foram mais rápido ainda para falar com o sacerdote. Mais um, somente um, disse: não, antes de ir falar com o sacerdote, vamos voltar e vamos agradecer. Mas ninguém quis, só ele, e ele volta. E quando ele volta, Jesus fica bravo e fala: foram 10 que foram curados, aonde estão os outros 9? E Jesus não falou para eles: olha, quando vocês receberem a cura, vocês voltam para agradecer, porque tem coisa, meus irmãos, que não precisa falar, não é verdade? E uma das coisas que não precisa falar é que filho de Deus precisa conversar com seu Pai, apresentar suas orações e agradecer aquilo que você já tem. Amém? Então é isso que se trata. Não andes ansioso por coisa alguma, antes as suas petições, orações sejam conhecidas diante do Senhor por meio de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, ou seja, coração é pensamento, né, em Cristo Jesus. Quantas e quantas vezes você já passou por situações, você recebeu notícias terríveis, mas apesar da notícia terrível, você estava lá em paz, não entrou em desespero, porque você sabia que se Deus permitiu aquilo, Deus iria de alguma maneira, em algum momento no futuro, explicar para você o porquê daquilo, e também você sabia que Deus ia te dar força para passar
por aquilo. Então, mantenha sua confiança no Senhor, independente das circunstâncias. Porque se você manter a sua confiança no Senhor só quando a vida está boa, meu irmão, aí você nem precisa de Deus. Né? Porque está tudo bem, então enquanto você estiver vivendo, você não precisa de Deus. Você só vai precisar de Deus a hora que você for prestar contas com o Senhor. Então, lembre-se de uma coisa importante. Quando você assume o controle da sua vida, Jesus descansa. A exemplo daquilo que aconteceu no barco. Jesus entrou no barco, eu imagino que Pedro, Tiago, João disseram, não, agora é com a gente domina a coisa do barco. Então tá bom, vocês estão no controle, eu vou descansar. Então a gente faz isso também com a nossa vida. A gente sabe que a gente tem que colocar em prática aquilo que é a oração do Pai Nosso, que diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Só que muitas das vezes a gente faz a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Então quando você assume o controle, Jesus descansa. Agora quando Jesus assume o controle, aí quem descansa é você. Glória a Deus. Então deixa o Senhor Jesus tomar o controle da sua vida. Não dê atenção para aquilo que as pessoas falam, porque a Bíblia ensina que as pessoas falam daquilo que está cheio o coração, mas se o coração dessas pessoas não está cheio daquilo que é o conhecimento da sabedoria de Deus, aquilo que elas vão dizer, por mais bem intencionada que ela diga, não serve para você, porque você precisa ser orientado por aquilo que é a palavra do seu Pai. Após ouvir a palavra do Senhor hoje, lembre-se de uma coisa: não importa quão forte seja a tempestade, o que importa é que Jesus está no barco com você, amém? Jesus pode trazer paz até na tempestade e vai transformar o seu medo numa fé renovada. Siga em frente, confiando no Senhor e em todo o poder que Ele tem, que está à nossa disposição. Quero convidar os irmãos do louvor, quiserem voltar, mas já estou encerrando. Então, meu irmão, aceite o convite do Senhor para atravessar para o outro lado. Enfrente as suas tempestades com confiança. Descanse na certeza de que Jesus está sempre no controle, embora por vezes você pense que Ele está dormindo no seu barco. E aí, nós precisamos fazer uma pequena reflexão para saber em que momento de vida você está. Veja, muitas coisas aconteceram nessa experiência dos discípulos. A primeira fase deles foi de Jesus convidá-los para atravessar para o outro lado. Você está na fase em que Jesus ainda está convidando você para atravessar de um lado para o outro, do reino das trevas para o reino de Deus, para atravessar do mundo que você acha que é certo e o mundo que Deus diz que é assim que funciona, baseado na Bíblia. Então, se você pensa assim, você precisa aceitar o convite do Senhor para atravessar do outro lado. Mas talvez você esteja numa outra fase, que você já aceitou esse convite, e você está na fase em que a tempestade se levantou, está ficando cada vez mais forte, você está lutando com a tempestade, está fazendo tudo o que você pode fazer, né, na sua expectativa de vencer, porque afinal de contas você tem experiência, como os discípulos tinham experiências no mar. Talvez você esteja nessa fase, mas talvez você já esteja numa outra fase adiante, que você já percebeu que com essa tempestade você não dá conta, porque ela é forte demais, ela é violenta demais para você não dar. Então, talvez você esteja na fase de começar a questionar o Senhor. Senhor, o Senhor não se importa que eu morra? O Senhor não se importa com o que está acontecendo com a minha família? O Senhor não se importa com o que está acontecendo com a minha saúde? O Senhor não se importa com o que está acontecendo na minha casa? Olha a minha família, a bagunça que está. O Senhor não se importa? Talvez o seu momento seja de questionar o Senhor por isso. Mas talvez você esteja na fase de ver
Deus agindo sobre você, Deus agindo sobre a sua família, de ver Deus agindo sobre os seus filhos, de ver Deus agindo no coração deles, eles se convertendo. Glória a Deus se você estiver nessa fase. Agora, você pode estar na fase em que o Senhor Jesus esteja questionando: por que vocês têm uma fé tão pequena? Depois de tudo que vocês já viram, por que vocês têm uma fé tão pequena? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a refletir na letra da música que nós cantamos, que é um resumo dessa mensagem. A letra que nós cantamos diz o seguinte: o vento balançou o meu barco em alto mar. O seu barco é você e a sua família. O medo me cercou e quis me afogar. Afogar é matar. Mas então eu clamei. E clamou a quem? Eu clamei ao filho de Davi. Oh, aleluia! E ele me escutou, e por isso eu estou aqui. Você está aqui porque em tantas outras tempestades você clamou do seu jeito e o Senhor te escutou. E a música diz: o vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. E aí, depois dessa experiência, o compositor da música diz qual foi a reação dele. Ele diz: não temo mais o mar. Depois de passar pelo medo, depois de passar pela dificuldade de ver as tempestades, de achar que ele ia morrer, mas depois de ver o agir de Deus, ele diz: eu não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho Jesus está. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará, ele me socorrerá. Se você acredita nisso, quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos louvar com essa música e depois nós vamos orar. Ser
já possa afirmar que você já não tem mais medo, que você não teme mais o mar. Talvez você ainda está com medo dos ventos, talvez você esteja com medo das tempestades, mas eu quero incentivar você a fazer como diz a letra dessa música. Se as tempestades estão fortes na sua vida, clame ao Filho de Davi, clame a Ele e Ele te responderá. Nós vamos orar nesse momento e quero incentivar você a colocar diante do Senhor todas as tempestades que você está enfrentando, todas as tempestades que a sua família está enfrentando. Nós vamos clamar agora como corpo de Cristo por aquilo que é o nosso socorro. Oh Pai amado, como é bom saber que nós podemos clamar ao Senhor, que o Senhor nos ouve. Oh Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, porque nós somos tão falhos, a nossa fé ainda é tão pequena e nós ainda temos medo da tempestade, nós temos medo do mar agitado. Pai, nós sentimos que o nosso barco está naufragando, que está enchendo de água, que a nossa fé é pequena, mas nós cremos que da mesma maneira que o Senhor Jesus se levantou naquela ocasião e deu uma ordem ao vento, aquieta-te, e disse ao mar, acalma-se, e houve tranquilidade completa. Nós cremos, Senhor, que na nossa casa, na nossa família, quando o Senhor der a ordem, haverá uma bonança, haverá calma e tranquilidade, haverá paz na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Senhor, nós clamamos por socorro e repreendemos em nome de Jesus todo levante do inferno, todo levante do inimigo que quer trazer tempestade às nossas emoções, que quer trazer tempestade aos nossos pensamentos, que quer nos fazer desistir dos teus planos, dos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, e dizemos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Declaramos liberdade àqueles que estão presos, declaramos que aqueles que são dependentes de todo e qualquer tipo de vícios, que eles serão libertos pelo teu poder. Senhor, em nome de Jesus, restaura os corações, restaura os casamentos, restaura os relacionamentos, marido e mulher, entre pais e filhos. Oh, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos devolve tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, e que seja em dupla honra, e nós te louvaremos, glorificaremos o seu nome. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós queremos de fato viver tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. A tua palavra nos consola, nos conforta, dizendo que o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem a respeito de nós. São pensamentos de paz, para nos dar futuro e esperança, e nós cremos que viveremos nessa palavra, Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia nos perseguem. A tua palavra declara que nós teremos recursos para emprestar para outros, e nós não precisaremos emprestar. Mas na vida de muitos dos nossos irmãos isso ainda não é uma realidade. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor dê oportunidades aos teus filhos, às tuas filhas,
para que elas possam desfrutar de todas uma dessas bênçãos. E sobretudo, Pai, que haja paz no nosso coração, porque nós sabemos que as tempestades virão, mas o Senhor está no barco conosco. Oh, nós te glorificamos por conta disso, Senhor, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia.